Vem pra cá porque o Vida e Saúde já tá de volta. Hoje a gente tá falando aqui sobre a doença de Parkinson. E aí, você se preocupa com isso? Conhece alguém na família? Não sabe lidar com essa doença? O que a gente precisa fazer para ajudar essas pessoas? A gente está aqui hoje com o neurologista, Dr. Paulo Moreira. Ele está tirando aqui as nossas dúvidas e ajudando a entender melhor esse assunto. Doutor, mais uma vez, obrigada aqui pela sua contribuição no Vida e Saúde, viu? Eu que agradeço, Flávia. É sempre um prazer estar aqui. Doutor, olha só, você disse então que não existe uma causa definida para essa doença, né? Só vamos reforçar isso para o pessoal de casa, porque às vezes as pessoas, não vou fazer isso, aquilo, ou vai ficar aí num desespero correndo atrás da genética para saber se tem ou não. Então vamos deixar bem claro isso para o pessoal de casa? Então, a maioria dos casos de doença de Parkinson acontece de forma idiopática, que é isso, a gente não tem uma causa específica. Existem poucos casos que são geneticamente, são de causa genética, são por mutações, e aí esses ocorrem de forma hereditária. Então, quando tem vários casos na família, quando tem casos em diferentes gerações, o avô, o pai, o filho, o avó, a mãe, então nesses casos vale a pena a gente fazer um rastreio genético. Mas, de novo, isso é a minoria dos casos. Para a grande maioria, a gente não tem uma causa específica, mas tem alguns fatores de risco que a gente pode modificar, mas que vão ser benéficos para um modo de estilo de vida mais saudável, geral. Não especificamente para prevenir doença de Parkinson. Ok. Olha, já vamos então falar de prevenção. Não é específico para isso, mas pode te ajudar aí a ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor e contribuir num todo, né, doutor? Eu vou até trazer aqui uma informação na tela, vamos ver qual seria o primeiro item. Olha, realizar atividade física e ter boas noites de sono, doutor. Olha isso. Bom, a higiene do sono, boa qualidade do sono, tem efeitos benéficos para muitas doenças neurológicas. Eu não sei de um dado específico para a doença de Parkinson, mas para o exercício físico tem. Então teve alguns estudos publicados e teve uma junção desses estudos, uma meta-análise, que avaliou especificamente o efeito da atividade física, do exercício físico, na doença de Parkinson. Então existem estudos em andamento para ver se tem diferença entre grupos bem controlados, e isso ainda não tem resultados, está em andamento, mas teve estudos longitudinais, observacionais, que mostraram que pessoas que praticam atividade física de forma regular têm uma menor chance, ou têm uma associação negativa, que a gente fala, com a ocorrência da doença de Parkinson. Essa é uma das poucas intervenções que a gente pode fazer de forma confiável, assim, para a doença de Parkinson. Então, recomendar atividade física de forma regular, de forma progressiva, principalmente alguma atividade que envolva aprendizado e movimento corporal com ritmo e tudo mais, isso pode ser bem útil na prevenção da doença de Parkinson. Doutor, e até para quem já está com a doença, é importante manter essa rotina, né? Por exemplo, de exercícios. Assim, quando a gente fala de tratamento, não existe um remédio que cure a doença de Parkinson, mas existem várias intervenções que melhoram a qualidade de vida, que melhoram a mobilidade e tudo mais. Uma dessas intervenções é o exercício físico. A fisioterapia também, exercícios com música, com movimento corporal e tudo mais, isso também pode ser muito útil. Os pacientes com Parkinson têm alguma coisa com ritmo, né? Então tem até um tremor rítmico, mas pelo lado positivo a gente vê uma resposta melhor do movimento quando tem algo de ritmo envolvido. Então, alguns pacientes com Parkinson têm muita dificuldade de andar, mas não tem tanta dificuldade de dançar, ou tem mais facilidade de andar quando ouvem música ou quando andam numa marcha, num ritmo diferente. Então, essa é uma coisa interessante que acontece na doença de Parkinson. Outras intervenções que a gente geralmente prescreve são fisioterapia, terapia ocupacional e terapia fonoaudiológica. Isso tudo pode ajudar na evolução e no controle dos sintomas. Olha só, mas a gente quer trazer aqui mais informações para você aí de casa. Olha só, essa próxima é ter uma alimentação saudável
E manter também um peso adequado, doutor. Por que isso pode interferir? Esses dois dados também foram avaliados em alguns estudos populacionais sobre a doença de Parkinson. Então, no caso da alimentação, existe até uma hipótese de que contaminantes de água e de alimentos tenham alguma relação com doença de Parkinson. Então, quanto mais natural for sua alimentação, melhor. Tem um porém aqui. Quando a gente fala de alimentação natural, a gente pensa mais em vegetais e tudo. Mas contaminação de vegetais, principalmente por pesticidas, tem uma relação causal provável com doença de Parkinson. Existe uma relação também entre consumo excessivo de leite e derivados de leite, que não está muito bem claro se é pelo próprio leite ou por possíveis contaminantes do leite também, mas existe essa relação. Quanto ao peso corporal, essa relação não é tão direta quanto a gente achava que seria. Então, excesso de peso piora a evolução e o prognóstico da doença. Mas os dados sobre prevenção são um pouco mais duvidosos. É claro que o exercício físico e uma alimentação mais saudável já ajudam também no controle do peso, e então isso pode ter alguma relação direta. Ok. São dicas, né? Como o doutor já comentou aqui, não é só diretamente pela doença de Parkinson, mas para você ter aí uma qualidade de vida melhor em todos os sentidos. A gente tem mais informação aqui que pode te ajudar, vamos colocar na tela. Olha só, beber água. Qual que é a relação da água, então, doutor? Bom, se manter hidratado é bom, ajuda várias funções, mas é difícil estabelecer uma relação direta entre um nível, uma quantidade de consumo de água e prevenção da doença de Parkinson. Agora, a desidratação pode piorar sintomas motores, então quem já tem diagnóstico e fica desidratado, isso pode ser um problema sério. A doença de Parkinson pode ter uma redução da reserva cerebral por atrofia, e a desidratação pode ser um dos fatores de descompensação da doença, de piora de sintomas. Olha só, quanta dica aqui, né, interessante que o doutor está trazendo para a gente. Mas tem mais, olha só. A próxima informação que a gente traz aqui na tela para você é se relacionar com Deus, ter aí a sua fé e cuidar também da saúde mental, né? Não é só uma questão, tenho esse problema, estou com ansiedade, estou com depressão, estou com algum transtorno, vou cuidar. Não, a gente precisa estar bem em todos os momentos nesse sentido também, né, doutor? Sem dúvida. E assim, quando a gente fala de saúde mental, isso envolve humor, bem-estar e outras coisas, né? E igual a gente comentou um pouquinho para trás, o humor, ou transtorno depressivo, ou transtorno ansioso, pode ser o começo, pode ser a primeira manifestação, às vezes, da doença de Parkinson. Então, esse é um negócio que ficou um pouco despercebido alguns anos atrás, mas agora tem ficado mais em foco no acompanhamento dessas pessoas com diagnóstico de doença de Parkinson. Se relacionar com Deus envolve também a estabilidade emocional, envolve desenvolver um melhor equilíbrio, e isso tudo pode trazer benefícios muito importantes no controle, no manejo desses casos. Olha só, doutor, e essa última que a gente traz agora, se a gente consegue cuidar da nossa alimentação, aí fazer exercício, mudar esses hábitos, olha a nossa célula aí, forte, feliz, cheia de dopamina, é isso, doutor? Isso, cheia de dopamina. O tratamento para os sintomas de doença de Parkinson envolve isso, né? Medidas que aumentem a disponibilidade de dopamina no sistema nervoso, para pelo menos melhorar algumas das funções, né? A maioria dos remédios que a gente usa é baseada nisso, no aumento da disponibilidade de dopamina para o sistema nervoso. Olha só. Agora, doutor, essa doença, o senhor falou que ela vai se agravando, sim. Existem marcos aí, estágios diferentes da doença? A gente consegue perceber esses estágios? Ou só mesmo um especialista para conseguir identificar ali e ajudar a pessoa? O ideal é manter um acompanhamento com o especialista, porque a gente consegue, às vezes, identificar alterações mais sutis e que podem ter intervenções diretas.
Mas existem fases pré-motoras ou fases iniciais ou prodrômicas da doença de Parkinson que envolvem isso que a gente falou, que pode ter alteração do hábito intestinal, alteração do olfato, sintomas depressivos. E um sintoma que é comum observar nesses pacientes é alteração do sono. Existe um negócio que chama transtorno comportamental do sono REM. É uma das fases do sono que normalmente uma das fases fisiológicas do sono, mas pessoas que têm essas doenças de depósito de alfa-sinucleína, tipo doença de Parkinson, tem um problema nessa fase do sono. É uma fase que a gente normalmente fica paralisado e sonha bastante, e existe uma perda desse controle. Então, quando a pessoa sonha, o corpo não fica paralisado, começa a se movimentar, como se estivesse vivendo o sonho. Então, acompanhar com o especialista é interessante porque a gente consegue identificar alguns desses sintomas que no início não são tão óbvios, mas que podem ter uma influência na qualidade de vida, na qualidade do sono, na qualidade do repouso. Eu tenho alguns pacientes que reclamam que acordam muito cansados, acordam parecendo que fizeram exercício a noite inteira. E quando a gente investiga um pouco mais a fundo, isso é uma das manifestações da doença de Parkinson, que é o transtorno comportamental do sono REM. Olha só, isso é muito interessante também. Agora, doutor, de tudo que o senhor já falou aqui, a gente pode ter esperança aí de uma cura no futuro? Os estudos, o que tem apontado? Cirurgia, não sei, o que pode ter aí no futuro para tentar ajudar a pessoa que tem essa doença de Parkinson? Certo. Cirurgia já existe a implantação de eletrodos ou estimuladores que melhoram os sintomas da doença de Parkinson, mas ela também não é, até o momento, curativa. Não existe hoje uma cura ou uma reversão dos sintomas de Parkinson. Agora, esperança existe. A doença de Parkinson é uma das doenças neurodegenerativas mais comuns, igual a gente já conversou, talvez perca só para a doença de Alzheimer. E por isso é uma das áreas de maior interesse científico, de pesquisa e tudo mais. Atualmente tem muitos estudos em andamento, alguns deles são direcionados para a melhoria da qualidade de vida, mas outros são direcionados a tentar buscar uma cura. Um desses estudos mesmo avalia efeito de terapias que reduzam a deposição de alfa-sinucleína, para a gente ver se isso tem um benefício clínico. Existem formas já publicadas de reduzir a quantidade de alfa-sinucleína, mas a gente ainda não tem certeza se isso tem um efeito clínico positivo, são coisas diferentes. Mas tem muitos estudos em andamento, tem muito investimento nessa área, e existe sim a esperança, a possibilidade de um tratamento mais efetivo ser desenvolvido. Que bom, doutor. Agora eu estou aqui pensando, por exemplo, no familiar que precisa cuidar dessa pessoa que tem a doença, né? Quem está ali acompanhando o dia a dia deve ser uma situação difícil de ver essa evolução da doença aí com uma pessoa que você ama, que você gosta. Como que teria que ser esse apoio do familiar para ajudar a pessoa que já está com essa doença e talvez até avançando com essa doença? O que a gente pode fazer, né, para tentar ajudar essas pessoas? Flávia, assim, o tratamento de pacientes com doença de Parkinson envolve o tratamento da família também, porque o cuidador vai sofrendo junto ali, né? A parte do tratamento, eu até falei que envolve outros profissionais, envolve fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogos, e isso envolve uma adaptação, isso deve ser feito uma adaptação das atividades para facilitar a independência do paciente e facilitar o cuidado também. Tem um aumento da carga emocional dos familiares que cuidam de pessoas com doença de Parkinson, mas uma coisa que é importante é procurar ajuda. Então, procurar ajuda, procurar profissionais especializados, conversar. Existem grupos de pacientes com doença de Parkinson, grupos de familiares que podem trocar informações, compartilhar experiências. Isso pode ser muito proveitoso no cuidado, em aprender a lidar com o paciente, com o caso, com a doença. Isso pode ser bastante útil. Então, eu acho que a expressão-chave aqui é procurar ajuda profissional, procurar ajuda de amigos, de pessoas que possam participar desse processo.
Olha só, se a gente fica aí abastecido com essa rede de apoio, né, eu acho que não pesa para ninguém. É contar mesmo com a ajuda da família, dos amigos, dos vizinhos também. Como o doutor falou aqui, procurar esses grupos de apoio que podem sim ser o seu suporte aí para passar por esse momento difícil e buscar tratamento sempre, especialistas na área para te ajudar também. Doutor, olha, agradeço muito aqui os seus esclarecimentos, a sua entrevista aqui. É muito bom ter a sua participação no Vida e Saúde. E quero deixar o seu Instagram aqui para o pessoal, pode ser? Opa, pode ser. Olha só, você pode encontrar o Dr. Paulo lá no Instagram pelo @drPauloMoreiraNeuro, tá bom? Tá aparecendo aqui na sua tela, aqui embaixo. Então, se você tiver alguma dúvida, as pessoas podem te mandar, doutor, aí para tentar esclarecer, tirar as dúvidas, pode ser? Beleza, pode entrar em contato, está à disposição. Então, tá bom. Doutor, mais uma vez, obrigada aqui pela sua participação e até uma próxima, viu? Obrigado, Flávia. Grande abraço. Até mais. Gente, olha só, embora aí uma cura definitiva possa ainda estar alguns anos, né, no futuro, como o doutor disse, os avanços contínuos nas pesquisas e no desenvolvimento de tratamentos oferecem esperança para pacientes e as suas famílias. Enquanto isso, você pode fazer um dos usos dos remédios naturais que a gente falou aqui desde o início do bloco. Fazer atividade física, dormir bem, ter uma boa alimentação, beber água, se relacionar com Deus e tantos outros vão te ajudar a viver melhor e também a talvez até prevenir essa doença. Então, se você quer saber como colocar isso em prática, às vezes tem dificuldade, nossa, eu não sei por onde começar, eu quero ter uma vida melhor, quero viver com mais qualidade, mas não sei por onde começar, a revista Esperança Fique Leve, ela pode te ajudar a colocar esses hábitos aí na sua rotina de forma fácil e simples. Então, olha, peça o seu exemplar pelo nosso telefone, o número é 0 operadora 12 2127 3121. Vou repetir para você, 0 operadora 12 2127 3121. Peça a sua revista Esperança Fique Leve e olha, não tem custo nenhum, tá? Ela vai ser uma poderosa aliada aí para você ter uma vida com mais qualidade e com mais saúde também. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. No próximo bloco, o Dr. César Vasconcelos, ele traz aqui no Claramente o tema por que uma pessoa fica deprimida, o que acontece que vem esse sentimento. Vai ter também aí o boletim de saúde com a Sara Rabit e na receita a gente traz essa sopa de lentilha da chefe Arlete Júlio. A Sara Rabit vai me acompanhar aqui na cozinha e vai te ajudar a preparar essa receita. Então já pega também seu celular, seu caderninho de receita, já deixa por aí que daqui a pouco a gente te ensina como preparar essa sopa de lentilha, tá bom? O Vida e Saúde faz um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais informação para você.